Levítico 15. Disse ainda o Senhor a Moisés e Arão: falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, por causa do seu fluxo será imundo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo: se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se sentar, será imunda. E qualquer que tocar na cama dele lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda sela, em que cavalgar o que tem o fluxo, será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele será imundo até a tarde, e aquele que levar alguma dessas coisas, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver o fluxo e ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para a sua purificação, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas, e será limpo. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote, o qual os oferecerá, um para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor, por causa do seu fluxo. Também se sair de um homem o seu sêmen banhará o seu corpo todo em água, e será imundo até a tarde. E toda vestidura, e toda pele sobre que houver sêmen serão lavadas em água, e serão imundas até a tarde. Igualmente quanto à mulher com quem o homem se deitar com sêmen, ambos se banharão em água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza, será imundo, e tudo sobre o que se sentar, será imundo. Também qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E quem tocar em alguma coisa, sobre o que ela se tiver sentado, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Se o sangue estiver sobre a cama, ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia ficar sobre ele, imundo será por 7 dias, também toda cama, sobre que ele se deitar, será imunda. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia será como nos dias da sua impureza, imunda será. Toda cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua impureza, e toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo, portanto lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto, e o sacerdote fará por ela a expiação perante o Senhor, por causa do fluxo da sua imundícia. Assim separareis os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai o sêmen, de modo que por ele se torna imundo, como também da mulher enferma com a sua impureza, e daquele que tem o fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Levítico 16.
falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o templo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto entrará Arão no lugar santo com um novilho, para a oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, e terá as calças de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com o cinto de linho, e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo em água, e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si pela sua casa. Também tomará os 2 bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor, e a outra por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado, mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si pela sua casa, e molará o novilho que é a sua oferta pelo pecado. Então tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, a fim de que a nuvem ou incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental, e perante o propiciatório espargirá do sangue 7 vezes com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu. E fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo sobre o propiciatório, e perante o propiciatório, e fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação pelo altar, tomará do sangue do novilho, e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando e santificando das imundícias dos filhos de Israel. Quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda da revelação, e pelo altar, apresentará o bode vivo, e pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da revelação, e despirá as vestes de linho, que havia vestido quando entrara no lugar santo, e ali as deixará. E banhará o seu corpo em água num lugar santo, e vestirá as suas próprias vestes, então sairá e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. E aquele que tiver soltado o bode para Azazel lavará as suas vestes, e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo, serão levados para fora do arraial, e lhes queimarão no fogo as peles, a carne e o excremento. Aquele que os queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Também isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vos, porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, de todos os vossos pecados sereis purificados perante o Senhor.
Será sábado de descanso solene para vós, e afligireis as vossas almas, é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas, assim fará a expiação pelo santuário, também fará a expiação pela tenda da revelação e pelo altar, igualmente fará a expiação e pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez no ano pelos filhos de Israel por causa de todos os seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico